Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É com muita alegria, irmãos e irmãs, que nós queremos convidar você e toda a sua família a juntos participar conosco do 5º encontro da nossa novena de Natal. Nesse momento, estamos aqui presente eu, Ivanice Souza, e Frei Williams Batista, vigário da paróquia de Santo Antônio de Campo Formoso. E para bem celebrarmos nesse momento, vamos invocar sobre nós, sobre vocês, sobre a sua família, sobre os seus, aquele que nos é o ajudador, o Paráclito, o Divino Espírito Santo. Com muita unção, invoquemos todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tendo recebido a graça do Espírito Santo, vamos consagrar o nosso corpo à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Somos todos bem-vindos a esse encontro de paz. Somos irmãos e irmãs movidos pela mesma esperança, aguardando o Senhor que vem chegando no meio de nós. Que a sua graça nos envolva no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E falando em resplandecer a luz, nesse momento eu quero convidar vocês, já nesse percurso que estamos fazendo de sempre acender uma vela, a cada momento de encontro da nossa novena de Natal, eu convido a vocês nesse momento a ir lá no seu oratório, no seu presépio, onde você está acendendo a sua velinha, e vamos juntos acender para ter essa chama viva, visível aos nossos olhos e abrilhantar mais ainda esse nosso momento de oração. Que nosso encontro seja a oportunidade de prepararmos nosso coração para acolhermos a luz que ilumina todo homem. Que venha a salvação e reine entre nós a paz. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor. Com a palavra de Deus, introduziremos o tema desse encontro. Os magos, guiados por uma estrela no céu, nos lembra que a vida cristã é um caminho rumo ao Senhor e não rumo a nós mesmos. A meta do caminho deles é nosso é adorar o menino Deus. Os magos nos lembram que também nós, guiados pela estrela de uma grande esperança, precisamos caminhar e peregrinar em busca da verdadeira luz. Vimos te adorar, ó Senhor. Ouviremos nesse momento a palavra de Deus. Guiados por uma estrela, os magos se colocam a caminho. Quando chegam a Jerusalém, ninguém sabe de nada. Encontraram o medo nos olhos das pessoas, incluindo Herodes. Novamente, a estrela guia-os até o rei menino. O que os olhos dos magos veem ao entrar na gruta é a fragilidade e a imponência de um recém-nascido. Viemos adorá-lo. Vimos te adorar, ó Senhor. E que nesse momento, vamos lá buscar nossa Bíblia, tá certo? E nós vamos abrir em Mateus, capítulo 2, aí leremos do versículo 1 ao versículo 12. Então, só para poder ficar fixado. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, prepare o coração para receber também essa palavra. Então, Mateus, capítulo 2, versículo de 1 ao 12.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua luz no céu surgir, e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E, convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide procurar obter informações exatas a respeito do menino e, ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no seu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao encontrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e iremos assim fazer uma reflexão para compreendermos aquilo que o Senhor quer deixar no nosso coração, Frei. Frei Williams, e a princípio eu queria saber assim do Senhor, por que os magos deixaram a terra? Como nós podemos fazer assim essa interpretação quando o Evangelho diz que eles deixaram a terra e puseram-se a caminho? Nós temos que ter uma breve concepção de que os reis magos em si não eram judeus, nem professavam a fé como judeus ou como os muçulmanos, enfim, como as religiões antigas. Eram matemáticos, eram astrólogos, eram pessoas assim das ciências, vamos dizer. Uhum. Só que, imagina 3 homens de regiões diferentes encontrar o mesmo sinal. Primeiramente, uma motivação seria a curiosidade. Só que era uma curiosidade que tinha um tema: o rei dos judeus. Então, para eles, era um nascimento não como os outros. Então, há uma curiosidade de conhecer agora o rei dos judeus, porque não é um nascimento como os outros. Então, para eles que eram homens da ciência, que tinham comprovações, porque o astro tal está em tal momento do céu, enfim, porque os cálculos de tal coisa foi convergindo para isso, mas 3 pessoas diferentes, de 3 concepções de ciências diferentes, se puseram a caminho, porque havia uma curiosidade. Porque eles queriam saber o que é que esse menino trazia. E veja que antes disso não há assim, houve um sonho, um anjo até lhes avisou, igual avisou a Zacarias, no nascimento de João, não como avisou também Isabel, que ela teria também mais um outro nascimento especial na família dela, que é o filho de Maria. Não houve um aviso como José, como Maria, mas houve uma curiosidade, mas houve um sonho no final. E esse sonho fez com que eles mudassem de caminho. Então, houve uma curiosidade e um encontro. E esse encontro mudou de vida a cada um deles. Então, dali em diante, talvez continuasse fazendo as ciências, mas com um olhar diferente. De que há algo maior que rege tudo isso. Então, para eles foi importante, porque mudou a vida deles. Então, acho que o primeiro ponto seria a curiosidade. E uma curiosidade nominada, o rei dos judeus. Então, eles queriam conhecer que rei era esse, que tem um nascimento tão importante que 3 ciências marcaram dados para aquele nascimento acontecer. Perfeito, Frei. Os reis magos, eles contam que Herodes ficou preocupado. Uhum. E como nós podemos
entender aqui nesse contexto essa preocupação de Herodes? O nascimento de Jesus, antes de ser algo religioso, ou sendo também algo religioso, é também algo político. Algo, não como a gente enxerga a política hoje em dia, mas algo que faz com que as pessoas recobrem quem são. Porque a política em si, principalmente nesse período de Jesus, que é onde a filosofia está nascendo, onde tudo isso está sendo construído, esse pensamento está sendo construído, a política é as pessoas viverem de modo justo e igualitário. É esse vamos dizer assim, a essência da palavra política, né? Viver de modo justo e igualitário. E aí Herodes é alguém que está no alto e alguém que não promove essa justiça e essa igualdade, porque é sempre a ganância do ter mais, ter mais, ter mais. Mesmo sabendo que um dia vai secar a fonte, como diz muita gente, porque ele ia secar o povo um dia. Sim. Então é um rei que ameaçava o imperador. Então ele não queria perder esse conforto de sempre mandar. Ele não queria ser mandado por ninguém. Inclusive, nem se dava bem com outros imperadores, porque ameaçava o trono dele. Então, quando os reis magos anunciam que uma estrela anuncia a chegada do Salvador, de um rei, então, está tirando ele da cadeira dele. Está tirando ele do poder dele. Então, o que leva a ter raiva de Jesus, mesmo sem o conhecer, é porque justamente Jesus, mesmo antes de nascer, incomoda quem manda. Porque o bom líder é aquele que realmente usa a liderança para guiar o povo para melhor. Sim. Herodes não. Então ele via alguém que talvez fosse mais cativante que ele. E talvez a população se rebelasse contra ele a favor deste homem que vem com totalmente uma ação diferente da dele. Amor, justiça, paz, unir os povos, como diz alguns salmos, reunir os dispersos de Israel. Então, quando os reis magos, homens que não professam sua fé, não conheciam a fé judaica assim, porque é uma coisa conhecida, para saber que fé é essa. Então eles não tinham um aprofundamento na fé. E eles fazem esse caminho, avisam para Herodes, ele fala assim logo, pronto, perdi minha cadeira, perdi meu trono, perdi minha coroa. Né, para um rei que é mais cativante e muito mais carismático que eu. Então, antes de ser algo religioso, mexeu no social. Então, o nascimento de Jesus implica religioso e social. Isso aqui, quando Jesus vem ao nosso encontro, nossa vida muda. Nossa vida muda, o nosso social muda, o nosso olhar pelo mundo muda. Então, está sempre ali muito junto uma coisa com a outra. São duas vertentes bem muito unidas, intrínsecas, né? Então, Frei, como cristão, adoramos o menino de Belém? Uma pergunta que nós, né, nesse Natal, nesse período de esperança, como cristão, nós adoramos o menino que nasceu em Belém? Eu acho que nós estamos, nesse momento hoje do século XXI, nós estamos voltando um pouquinho ao tempo medieval, onde só recordava o Cristo da paixão. É um Cristo muito sofredor. É um período que nasceu muito a oração da Salve Rainha. Você vê uma oração muito penosa, muito piedosa, muitas das dores do povo, né? Imagina, gemendo neste vale de lágrimas. É uma dor muito grande do povo, né? Quem se inspirou para nascer essa oração sentiu a dor do povo, né? Trouxe para a mãe de Jesus um pedido de filho que clama, né? Então, hoje em dia, estamos muito ainda voltando já a esse período. Não que seja ruim, é bom a gente recordar dos males que nós fizemos Jesus passar. Né? Mas não sou daquele tempo, mas hoje também nós resgatamos essas chagas também. Nós fazemos elas abrirem de novo. Então, nós precisamos também reconhecer que Jesus, antes da cruz, ele foi um menino. Um menino não com muita prepotência, era filho de Deus. Ele tinha a concepção disso. Veja, quando o nosso perde... se perdeu nesse contexto, José e Maria vai procurar Jesus, que achava que estava ali entre o povo, mas não, estava no templo pregando. Ele disse, por que procura no chácara na casa do meu pai, cuidando das suas coisas? Então ele tinha consciência do Pai Eterno. Não desmerecendo José, mas tinha consciência da missão dele com o Pai Eterno. E tinha respeito ao Pai José. Né? Então nesse momento, nós temos que observar que ele, como Deus, se fez tão pequeno como uma criança. Indefeso, mas com sentido. Então, o nosso sentido agora, adorar a Cristo na manjedoura tão pequeno, é recordar nessa adoração também a nossa pequenez diante de Deus. Então, realmente, hoje precisamos voltar a essa adoração ao menino Jesus, que se fez tão pequeno, tão frágil, tão indefeso, mas que defendia toda a humanidade na sua simplicidade, no seu jeitinho de criança. Eu acho que falta te recordar um pouquinho a infância de Jesus. Lindo. Muito bela a explicação.
que nos remete àquilo que a gente verdadeiramente vivencia no Natal, né? Que é a humildade, a simplicidade, a fazer uma introspecção e perceber esses sentimentos dentro de nós. Então, colocando assim aos pés desse menino as nossas riquezas, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas fragilidades, né, Frei? Preparar o Natal, essa novena de Natal é justamente isso, né? Então, veja como é interessante. É muito lindo. Não tem como não se apaixonar por Jesus. Não tem como. Veja, quando uma criança vê a mãe chorando, ou o pai chorando, ou assim, algum adulto, um professor assim, que precisa de referência, no estado de fragilidade. No mesmo instante, a criança muda a personalidade, parece se torna um mini adulto, chega perto e fala assim, não fica assim não, você nem está acontecendo. E dá aquele consolo. Então, nesse momento, coloque suas riquezas, né, diante desse Jesus tão pequenininho. Parece indefeso, mas tem tanto para nos ensinar. Tanto, né? E às vezes nossas riquezas não é nem tanto que nem os reis magos, ouro, incenso e mirra. Coloque seu pai, coloque sua mãe, coloque seus filhos, entregue o baúzinho da sua família com todos eles dentro. Eu acho que precisamos colocar, acho que precisamos confiar mais nesse menino, sabe? E perceber nesse menino, como esse dia celebramos, né, já agora no final de novembro, já iniciado do advento, o final do outubro liturgia, melhor dizendo, a festa de Cristo Rei. Sim. Ele também era rei quando era criança. Então entra nesse pequenininho, esse pequenininho menininho, é até redundante falar pequenininho menininho, esse grande rei. Entregue para ele essa sua riqueza, que é a sua família. Mesmo que ele trabalhe, mas entregue. Acho que é importante confiar nesse menino, que se torna esse grande rei já desde pequeno. E o lindo do Natal é exatamente isso, é um tempo onde nós nos permitirmos, né? Porque às vezes o mundo nos sufoca com as compras, com, né, tantas coisas vãs que não nos levam a ter essa visão, essa concepção. Mas quando de fato nós nos decidimos por Cristo e nós temos esse olhar, essa visão, essa novena é esse tempo propício, né, para fazer essa reflexão sobre a nossa vida, nesse contexto familiar, trazendo as nossas dores, as nossas mazelas, né? Essa inquietude que o mundo, no automatismo que a gente vive, não nos permite, né? E esse tempo de Natal é realmente esse período onde a gente deve acalentar mais, né? Se está na presença desse rei tão frágil, tão humilde, mas tão poderoso. Muito obrigada por suas palavras, viu, Frei? Me fez. E aí, quando o senhor falou de menininho, eu lembrei da minha netinha. Porque às vezes eu penso que ela não está nem percebendo, mas se ela me ver, ela. O que foi, vó? Vó, o que foi? Né? Então, nesse contexto de já ter essa preocupação, de tão pequenininha, mas se apercebe quando a gente está tomada de algum sentimento. É perfeito, Frei. Então vamos aprofundar aqui a palavra. A estrela conduziu os magos até o menino Rei Messias, a Belém, onde encontraram o que procuravam. Certamente não esperavam ver o que estavam diante dos seus olhos. Simplesmente uma criança e os seus pais, convertidos, mudados na sua mente e no seu coração, reconheceram o menino, a realeza poderosa e universal na fragilidade humana. Então os magos compreenderam e chegam, não por acaso, à fé. Mateus anota que regressam ao seu país por outro caminho, isso é, com outro modo de pensar e de viver. Bem aquilo que o Senhor nos trouxe, né, Frei? Então, queremos buscar, né? Sim, encontrar a Deus, não é isso? Então, para encontrar Jesus é preciso mudar o modo de pensar e a forma de viver. Para encontrar Jesus é necessário sair da própria terra e ir ao seu encontro. A busca é o que nos move a caminhar. Para chegar ao encontro de Deus é preciso atravessar, como os magos, desertos escaldantes e noites escuras. Vencer obstáculos, não ficar preso ao passado, olhar em frente. Quem é movido por uma esperança tem sempre força para caminhar. Herodes adorava a si mesmo e por isso queria se livrar do menino. Quando não adoramos a Deus, somos levados a adorar nós mesmos.
A vida do cristão sem adorar o Senhor pode se transformar numa forma de louvar a si mesmo, suas habilidades e qualidades. É um risco servir-se de Deus em vez de servir a Deus. Muitas vezes, colocamos o Evangelho a serviço dos nossos interesses. Se soubermos ajoelhar diante de Jesus, venceremos a tentação de nos prender aos nossos interesses. Então, os magos vão ao encontro do Senhor, não para receber, mas para dar. O Papa Francisco nos lembra aqui: adorar é um gesto de amor que muda a vida. É fazer como os magos, levar ao Senhor o ouro para lhes dizer que nada é mais precioso do que ele. Oferecer-lhe o incenso para dizer-lhe que só com ele se eleva para o alto a nossa vida. Apresentar-lhe a mirra, com ela se ungiam os corpos feridos e dilacerados, como promessa a Jesus de que socorreremos o próximo marginalizado e sofredor, por se nele está o Senhor. Esse momento da novena, nós devemos fazer uma introspecção diante de tudo aquilo que já ouvimos, que já vivemos até aqui, e reconhecer no nosso coração a necessidade de adorá-lo. O Deus de ternura, ó Deus de ternura, queremos te adorar, nos transformar com o teu amor e iluminar as nossas trevas, tão cheia de egoísmo, vaidades, mentiras, corrupções, ódios e transgridências. Senhor, Deus de ternura, vimos te adorar. Ó Deus de misericórdia, queremos te adorar. Dai-nos a força e a coragem para viver os desertos dessa vida, cheios de Herodes, angústias e sofrimentos. Senhor, Deus de misericórdia, vimos te adorar. Ó Deus da luz, queremos te adorar. Ajuda-nos a distinguir o que é realmente essencial e rejeitar o que não deve ser adorado. O Deus dinheiro, o Deus consumo, o Deus sucesso. Senhor, Deus da luz, vimos te adorar. Ó Deus de todos os caminhos, queremos te adorar. Ajuda-nos a reconhecer nos estrangeiros, nos refugiados, naqueles que tiveram que abandonar os seus países e vivem em situação de pobreza e miséria. Senhor, Deus de todos os caminhos, vimos te adorar. Diante de tão bela reflexão que nos fez agora com essas preces, nós devemos nos comprometer ainda mais com aquilo que o Senhor quer de nós, com a sua palavra. Devemos trazer essa reflexão para a nossa casa, para a nossa família. Em sua aparente simplicidade, o relato dos magos nos mostra o que importa é pôr-se a caminhos nas pegadas do menino. Você caminha para qual direção? O que lhe impede de caminhar? São essas as reflexões que nessa quinta noite da novena de Natal, após termos refletido o caminho dos magos, que ao encontrar-se com Jesus, foi em direção contrária, nós queremos deixar essa reflexão para você. E primeiramente para nós e para cada um de vocês que nos acompanham. Você caminha em qual direção? E o que lhe impede de prosseguir, de continuar a caminhada? E diante dessa reflexão, nós vamos agora levar mais uma vez o nosso pensamento a esse Jesus menino, que tão belo nos trouxe essa mensagem no dia de hoje. E com a profunda gratidão a Deus, nos colocarmos à disposição da sua palavra, para que aqueça o nosso coração e sempre, sempre nos coloque a caminho, como colaboradores na construção de um mundo renovado pelo nascimento de Jesus. Ó Senhor, que nossa vida seja encontro generoso de amor,
com todas as pessoas e contigo, que a todos possamos comunicar a tua presença. Queremos nos comprometer com a palavra que ouvimos e anunciamos. A esperança tome conta do nosso coração e o desejo de construirmos juntos, como irmãos e irmãs, um mundo mais acolhedor e misericordioso. Apresse sua chegada no meio de nós. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, para bem vivermos, ainda já esses últimos dias de novena, estamos quase no meio. Sim. Isso, já do meio para o final da novena, então precisamos de mais bênçãos. Então, que nesse momento você recorde as pessoas que precisam, assim como os reis magos, se encontrar com Jesus. Se possível, lembre de você também, que precisa ter esse encontro pessoal e particular com Jesus, com esse menino pequeno. Então, para isso, recebamos juntos a bênção deste Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus vos abençoe na sua misericórdia e no seu amor de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo permaneça na sua casa, na sua família e em todos os nossos corações. Graças a Deus. Que lindo, Frei. Nós queremos agradecer suas palavras, agradecer a Deus por essa oportunidade de nos trazer à consciência tantas reflexões. Queremos, assim, agradecer a você que nos acompanhou nesse quinto encontro da novena de Natal, onde fizemos tomar consciência desse caminho, dessa luz que precisa brilhar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sempre nessa certeza dessa humildade, dessa pobreza, dessa generosidade que é Jesus. Então, nós queremos assim agradecer você por nos acompanhar pelo Sistema Renovar em Cristo. E se você deseja ser um sócio benfeitor, aponte a sua câmera para esse QR Code que aparece aí na tela e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus para que o reino do Senhor aconteça aqui e agora. Forte abraço e até a sexta noite da novena. Deus abençoe você. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta o Pai, teu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício